Neste trabalho, iremos tratar de um assunto de importância ao conhecimento dos alunos, que é o reino Plantae, no qual é importante para a vida na Terra, afinal, todos os seres vivos dependem das plantas para sobreviverem. Aqui estaremos tratando sobre 4 grupos, sendo eles as gimnospermas, angiospermas, briófitas e pteridófitas, categorias separadas de acordo com as características de cada planta e mais, para que assim facilite o entendimento sobre cada grupo pertencente a determinada planta. Também chamado de reino vegetal, o reino Plantae nada mais é do que a classificação a que pertencem as plantas. Os seres do reino Plantae são considerados na teoria evolutiva os primeiros colonizadores de nosso planeta. Os vegetais que fazem parte do reino Plantae são organismos eucariontes, multicelulares, autotróficos e fotossintetizantes. Isso quer dizer que eles apresentam mudanças no ciclo de vida conforme passam as gerações e que têm autossuficiência alimentar. Os seres desse reino podem ser divididos pelo critério de posse de vasos condutores. Vasculares possuem vasos condutores de seiva, xilema e floema, que são os pteridófitos, gimnospermas e angiospermas. E os avasculares, que não são condutores de seiva, que são as briófitas. Briófitas. As briófitas são plantas que não possuem vasos condutores de seiva, portanto são avasculares. Vivem geralmente em ambientes úmidos e formam tapetes verdes sobre rochas, troncos ou outras superfícies. Seus principais representantes são os musgos, hepáticas e antóceros. Algumas de suas características. Não possuem flores, são criptógamas, como dito antes, são avasculares, precisam viver em locais úmidos para que haja reprodução, atuam no controle de umidade do solo e contra a erosão, possuem um ciclo com alternância de gerações, apresentando uma fase gametófita e uma esporófita. Reprodução das briófitas. A reprodução sexuada das briófitas é caracterizada pela união do gameta masculino com o gameta feminino, utilizando a água como meio para se transportar. Após a fecundação, encontro desses gametas é formado um zigoto que, após divisões meióticas, gera esporos. Exemplo de briófita. A marchantia imaginata é uma espécie que se desenvolve em ambientes altamente úmidos e sombreados. Também é cultivada em solos queimados. Pode desenvolver-se rapidamente entre mudas, o que causa prejuízos à espécie plantada inicialmente, razão pela qual é considerada uma planta daninha. Através do aplicativo mostrado ao lado, podemos identificar sua espécie e outras especificações de tal planta. Inclusive, podemos ver sua classificação científica, que seria gênero Marchantia marchantia, família Marchantiaceae marchantiaceae, ordem Marchantiales marchantiales, classe Marchantiopsida marchantiopsida e filo Marchantiophyta hepáticas. Pteridófitas. As pteridófitas são um grupo de vegetais vasculares parafiléticos sem sementes, com representantes de grande porte, que podem atingir 20 metros, e representantes de porte pequeno e herbáceo. São o primeiro grupo de plantas a apresentar xilema e floema. Algumas de suas características. São plantas de porte médio, possuem raízes, caules e folhas verdadeiras, não possuem flores, são criptógamas, precisam de água para a reprodução e vivem em locais sombrios e úmidos. A reprodução das pteridófitas. As pteridófitas se reproduzem assexuadamente por brotamento. Com o desenvolvimento dos rizomas, se formam brotos em pontos espaçados, são os estolões ou estolhos. A partir desses pontos, crescem folhas e raízes. Exemplo de pteridófita: Nephrolepis exaltata. A samambaia americana é uma planta típica de clima tropical e está entre os tipos mais cultivados no Brasil. Ela tem a sua coloração verde claro, as folhas são grandes e pendentes que crescem para todos os lados. No aplicativo Picture This, mostrado ao lado, podemos observar as características e espécie da Nephrolepis exaltata. Classificação científica da samambaia americana. Gênero: Nephrolepis nephrolepis. Família: Nephrolepidaceae nephrolepidaceae. Ordem: Polypodiales polypodiales. Classe: Polypodiopsida, Pteridopsida, Pteridófitas. E filo: Tracheophyta, planta vascular, planta vasculares. As gimnospermas são plantas terrestres de médio a grande porte. Normalmente são encontradas em ambientes temperados ou até mesmo frios.
A palavra gimnosperma significa semente nua, e é daí que vem a razão para este grupo ser reconhecido pelas sementes. As gimnospermas são um grupo de plantas caracterizadas pelas suas árvores ou até mesmo arbustos lenhosos. É importante lembrar que tal grupo não produz frutos, mas possui sementes. Agora, sobre a reprodução, é importante lembrar que algumas são monoicas e outras dioicas. A reprodução é chamada de sifonogâmica. A razão disto é por tal reprodução ocorrer em um tubo polínico e não necessita de água para o deslocamento do gameta masculino. Na maioria das gimnospermas ocorre a anemofilia, que é a polinização que depende do vento. A araucária pode ser usada como um exemplo de gimnosperma. Todos nós já vimos alguma araucária em algum lugar de nossa cidade, então creio que seja mais fácil o uso deste exemplo. A araucária pode atingir até 50 metros de altura, e como podemos ver, a sua copa possui um formato parecido com uma taça. Suas folhas são do tipo agulha. Além disso, o cone feminino é chamado de pinha, que são espécies de sementes. As araucárias podem viver até 200 anos, e a produção de sementes é iniciada após o 20º ano. De acordo com o aplicativo usado para essa pesquisa, estarei citando algumas informações com relação à classificação científica das araucárias. Gênero: Araucaria araucaria. Família: Araucariaceae. Araucariaceae. Ordem: Pinales, coníferas, gimnosperma. Classe: Pinopsida, Pinopsida. Filo: Tracheopta, planta vascular, planta vasculares. As angiospermas são um grupo de plantas bastante diversificado e possuem como características principais a presença de flores e frutos. Elas são um grupo de plantas mais dominante no planeta. Algumas de suas características são vascularizadas, possuem raiz, caule e folhas, possuem sementes, que são óvulos fecundados e desenvolvidos, possuem frutos, estrutura que envolve e protege a semente, além de ser o ovário desenvolvido da planta. A reprodução das angiospermas inicia com a polinização. A polinização é o transporte do grão de pólen da ântera até o estigma, onde se forma o tubo polínico. Ao se instalar no estigma, o grão de pólen germina e forma o tubo polínico. Esse cresce através do estilete até atingir o óvulo, no ovário. A flor da fortuna, Calantio hiblosfetiana, é originária de Madagascar e é uma planta de caça popular desde os anos 1930. Ao contrário da maioria das outras suculentas cultivadas por suas folhas interessantes, a Calantio hiblosfetiana é valorizada pelas flores coloridas que produz no outono e no inverno. Não sei, por favor, né?